Nessa aula nós vamos falar sobre pullback, correção e retrocesso, que são a mesma coisa. Na aula anterior nós falamos de acumulação, acumulação e distribuição. Agora nós vamos falar de tendência, quando o mercado pega a tendência. Não propriamente da tendência, mas nós vamos falar dos pullbacks, das correções, dos retrocessos, quando o mercado já fez a acumulação, quando os big players já montaram suas posições e agora o mercado está andando em inércia. Beleza? Vamos lá. Aqui. Então vamos lá. O primeiro exemplo que nós temos lembrando que eu vou dar as dicas também, vou deixar escrito, né, como que você vai visualizar isso daqui de forma melhor e vamos olhando para ver o que o Price Action do All Brooks fala em relação a isso daqui. Então você vai prestar atenção em cunhas, vai prestar atenção em triângulo expandido, vai prestar atenção em contagem de perna e vai prestar atenção em contagem de barra, beleza? Conforme for acontecendo aqui, se desenrolando, eu vou comentando. Lembrando que ele não usa volume nenhum e a gente, no mínimo, deve usar aqui um volume financeiro. No mínimo, é o nosso volume financeiro. Se você tiver mais ferramentas de volume para agregar no seu operacional, melhor ainda, beleza? Que nós vamos descobrir é onde a gente sabe onde os grandes players estão posicionados. E lá fica mais fácil para nós tomarmos posição. Aqui nós estamos vendo, aqui não adianta, aqui a gente não tem ciclo também de mercado, aqui é mais uma questão de VSA, leitura de preço e volume mesmo, aqui a gente não tem nenhum ciclo de mercado propriamente dito, eu já expliquei sobre isso, o ciclo de mercado às vezes ele é fractal, depende do contexto de mercado, então não fique procurando o ciclo de mercado o tempo todo. O cerne do negócio está em VSA, volume, spread, análise, leitura de preço e volume, beleza? Então vamos lá, aqui o mercado abriu, queda abaixo da média de 20 do All Brooks, o mercado então faz perna 1, perna 2, perdeu, vendeu. Dica, primeira dica, All Brooks fala que para você vender no mínimo na segunda entrada, na segunda perna. Ele fala isso porque talvez a primeira sempre vai falhar, a maioria das vezes falha. A primeira só não falha quando a tendência é muito forte, que às vezes o mercado não dá espaço nem para você entrar, então você tem que entrar em qualquer lugar, que já seria o modo breakout que eles falam, né? Modo rompimento, seria o breakout. Mas o mercado num canal lá, você tem que fazer esse tipo de entrada. L2, L3, o que seria L2 e L3? Bem falado aqui também. Então nós temos L1, L2, L3, L4, L5 e até a L6, que ele fala que é o número de pernadas. Você pode contar como pernada, como nós fizemos, ou você pode contar pelo candle mesmo. Aqui, o que vem de cima para baixo são as L's, e o que vem de baixo para cima seriam as H's. Então aqui a gente tem H1 e H2. É só você fazer esse tipo de contagem aí, não tem erro, beleza? Então vamos lá. Aqui você tinha o mercado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras de queda. O mercado anda de lado, faz a lateralização e perde com uma barra de ignição. Então aqui nós temos uma barra de ignição. Aqui embaixo nós temos o cumulativo volume indicando venda. Nós temos o mercado saindo do horário. Aqui ele estava trabalhando dentro do horário dele ali até 10 horas. Eu não sei, não tenho certeza se aqui 10 horas não era, porque 10 horas provavelmente deveria ser aqui. Então não era, mas era bem próximo então da abertura do mercado. Então o mercado correu. Depois o mercado vem e faz isso, que o Brooks chama de cunha, wedge, triângulo expandido. Ele gosta muito desse padrão, é um dos padrões mais utilizados por ele. E o terceiro toque desse padrão sempre é muito bom. Então é uma forma também de você monitorar as pernadas, de você fazer essa linha aqui na diagonal. Beleza? Então vamos lá.
E aqui um padrão também que ele fala muito. Isso você vai ver lá dentro do curso dele, como eu já disse. Curso do Al Brooks, curso do Felipe Aranha. Aqui o que nós chamamos de cluster, que é agrupamento dos candles. Aqui nós temos um cluster para quem estuda VSA. Para quem estuda o Price Action do Al Brooks, aqui você tem II, IO, IOI, que é candle dentro de candle maior dentro de candle menor dentro de candle maior dentro de candle menor. Então tudo isso vai estar representado aqui dentro. A gente não faz essa leitura. O que a gente olha aqui são barras estreitas com volume baixo. Então isso indica que não tem força, nem para compra nem para venda. Porém, a tendência é de queda. Então a gente trabalha com linha de tendência, rompimento de linha de tendência, tudo isso. Beleza? Aqui nós conseguimos ver que o volume foi diminuindo. Aqui, ó. Mercado ele foi diminuindo conforme ele estava lateral. Teve esse candle. A gente não sabe essa região, a gente não está medindo essa região, não sabe se é uma região de alta negociação de market profile. Aqui nós temos essa barra branca, volume ultra elevado, maior do que todos de todo o período, só que foi absorvido. Beleza? Não tem como saber, foi um rompimento. Então, se vendeu, estopa. Beleza? Aqui embaixo são as duas barras que eu falei, seria H1 e H2. Logicamente aqui não tem compra, não faz nem sentido, porém teria que ver essa questão de qual a região que o mercado está trabalhando se você acreditasse que aqui fosse um spring. Se a gente tivesse uma informação aqui, que isso tudo fosse, deixa eu limpar, se tudo aqui fosse uma lateralização também, nós teríamos a informação muito importante. Deixa eu pegar aqui, ó. Que aqui você teria aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3. Se você estivesse olhando isso daqui, você teria um SOT, encurtamento do impulso. Beleza? Não estou falando que teria que comprar aqui, mas estou falando que visualmente seria bem interessante. Então vamos lá. Então aqui o mercado depois vira para cima, vira comprador. Aqui embaixo, barras regulares. Aqui teve um candle. Foi esse candle aqui, ó, de força, rompendo a barra dos vendidos. E o mercado continuou subindo bem forte. Aqui temos um padrão também, que é usado pelo Al Brooks, mas também é usado pelo Oliver Velez. Não sei se você conhece ou se você já estudou, que é esse padrão aqui, ó. O Al Brooks chama isso daqui de correção implícita. O que ele quer dizer com correção implícita? Ele quer dizer que mesmo sendo um candle, aqui a tendência é de alta, mesmo sendo um candle de baixa e não tenha perdido a mínima, se você trouxer esse gráfico para um tempo gráfico menor, aqui são 5 minutos, tipo, trazer para o gráfico de 1 segundo, 5 segundos, 1 segundo é fogo, 1 minuto, 30 segundos, ou qualquer tempo gráfico menor que esse, aqui dentro, você teve, aqui dentro, ó, você teve um range. Aqui dentro você teve um range. E dentro desse range você teve mínimas. Dentro desse range você teve o que nós acabamos de ver. Você teve H1 e H2 dentro desse range, dentro desse candle. Beleza? Então ele chama isso daqui de correção implícita por causa disso. Quem opera ou já estudou Oliver Velez sabe que ele chama isso daqui de, quando é na alta, ele chama de ele chama de GRI. É isso? Não, GBI. Ele chama isso aqui de GBI. Green Bar Ignorada. No caso não é GBI, seria, desculpa, não é GBI. GBI, ele chama de RBI. Por que RBI? Então vamos lá, RBI e GBI, já entrando aqui no outro assunto, porém de grande relevância.
Porque ele fala que R é para red, G é para green. E o resto, a ideia é a mesma. Quando você tem uma tendência, você tem essa tendência aqui, e o mercado faz esse descanso, aqui, ó, e não rompe, então depois o mercado pode retomar a tendência, beleza? O mercado retoma a tendência e tem estudos que dizem que que o mercado pode fazer, no mínimo, 100% desse movimento. Então, você pega o meio desse movimento aqui e replica, você vai ter daqui até aqui, você vai ter o mesmo movimento para cima. Beleza? Tem estudos que falam disso daí. Eu não tenho certeza se o Brooks fala disso ou se é o Oliver que fala disso daí, mas tem estudos que falam disso daí. Então, beleza. Quando você vê uma barra dessa, você sabe que é isso, que é um descanso. Então, o mercado continua na tendência e depois ele vai no sentido oposto. Agora nós vamos trabalhar com H. Nós temos o mercado na tendência de alta, agora trabalhando acima do volume, do maior volume do horário. Nós temos um segundo volume aqui, mas o mercado faz o quê? Ele rompe essa região e aqui você tem um H1, H2. Aqui, pela metodologia do Brooks, você poderia entrar comprado, até porque você também está no suporte da média móvel. E aqui você tem uma maior confirmação quando rompe com a barra de ignição vermelha. Por isso que a gente fala, o visual funciona muito, porque se você está olhando só a barra ali, pelo menos eu já falei, eu não consigo mais operar assim. Você está olhando a barra ali, entrou uma barra vermelha no rompimento, depois de testar um fundo. Barra branca, o que que a barra branca faz? Início ou final de movimento. Barra vermelha, início ou final de movimento. Então aqui está muito bem caracterizado. Eu falo disso lá, ferramentas Better Volume. Beleza? Então vamos continuar. Então depois o mercado vai fazendo as barras de força, entra novamente em um cluster e aqui é o mesmo esquema. H1, mercado está forte para cima, H1, H2, entra na terceira. Mercado rompe, voltou, nem voltou mais, entrou. Aqui, mercado já andou não sei quantos mil pontos, tem uma boa amplitude, mesma coisa. Então, o que que ele fala? Que sempre é interessante você entrar a favor da tendência, que não perdeu a linha, a média móvel, não perdeu nada, não tem porque você está querendo vender aqui, ainda mais esses movimentos aqui. Então, ou você compra ou você não faz nada, beleza? Mesma coisa. Aqui continua a mesma informação. H1, H2, H3, H4. Beleza? E o mercado ainda faz um negocinho ali, até depois ele perde esse movimento. Então, aqui a gente consegue ver, não desenhado nas fases, tão bonito, mas a gente consegue ver um ciclo de mercado aqui, ó. Consegue ver a acumulação e uma distribuição, beleza? E outra coisa também, quando chega nessa região aqui, ó, já da distribuição, a gente que opera para esse volume, a gente está olhando que o mercado eram 10 horas da manhã, 10 horas não, o mercado aqui tinha acabado, beleza, aqui o mercado fechou 17, 16 aqui, ó, por aqui o mercado fechou nessa região aqui. Provavelmente deve ter sido essa barra. Então aqui a gente estava vendo já a diminuição do volume, apesar que aqui conta muito o horário também. E até a hora que você vai entrar é bem relevante, se já for 5 horas da tarde, é bem relevante você estar olhando isso. Mas aqui, como o mercado é cíclico, ele não para de um dia para o outro, a gente consegue ver que teve acumulação e distribuição. Beleza? Agora vamos para Vamos olhar aqui no outro dia, antes de a gente passar para o próximo. Então, no outro dia a gente tem essa barra de referência, o mercado vem, testa, aqui novamente temos o mercado para baixo, mercado fez a barra de ignição, de queda, não deu continuidade, tentou a barra de ignição de alta, não deu continuidade, mercado fraco, veio caindo, beleza, aqui não tem muito o que fazer,
Mas eu não vou falar em relação a teste, a reversão. Vou falar em relação a correção. Então, o mercado vem caindo, beleza? E aqui a gente entra em correção. Se o mercado é forte para alta, ó, não foi essa barra aqui, ó, mais alta até o momento. Se o mercado é forte para alta, ele precisa dar continuidade na alta. Só que o volume mais alto que nós tivemos ali depois foi um volume de queda, mesma coisa. Então vamos lá. L1, L2. Aqui teve um rompimento, tendência de baixa. Você poderia ter vendido. Ah, não vou vender porque eu estou com medo dessa região aqui de defesa. Beleza, então poderia vender mais embaixo. Beleza? Ou mesma coisa, L1, L2 e ficar por aqui. Mas aí o mercado já está andando. Quanto mais você se distancia do movimento inicial, tipo, você mais se distancia de uma acumulação, uma distribuição, a chance do mercado andar mais é menor, né? Mas essa daqui é a leitura. Vamos lá. Pela leitura, como eu disse, pela leitura, somente já o Brooks, vou apagar isso tudo aqui, ó. O que nós tínhamos era isso. Porque ele não olha essa barra, que ele olha isso daqui. Então perdeu essa mínima, o mercado volta para testar aqui nessa região, L1, L2, a venda dele é aqui, beleza? Aqui o mercado ficou enrolado, ó, consegue ver que o mercado ficou enrolado, fez um cluster, aqui, ó, que é uma região de cluster, justamente por causa dessa mínima. E aqui está dentro dessa região aqui, ó. O mercado está trabalhando aqui dentro. Por isso que ele tem aquilo dali. Beleza? Então fechamos aqui esse gráfico. Vamos para um segundo gráfico. Pronto, aqui nesse gráfico eu separei o que eu já havia dito. Não lembro de ter falado em relação à correção máxima de 50%, que é padrão. Como eu já falei do Oliver Velez, ele também fala de correção máxima de 50%. Então ele fala fazer contagem de candles, fazer contagem da pernada, nunca operar contra uma tendência muito forte. E no VSA o que a gente tem é o mercado sem oferta. Esse nosso pullback é um mercado sem oferta. Mas essa dica do L1, L2, L3, H1, H2, H3, o ED, isso você pode usar também. O que nós temos você pode usar, o que nós temos às vezes são springs, testes, são as terminologias que nós de preço e volume usamos. Teste, spring ou sem oferta, sem demanda, é a terminologia que a gente usa, beleza? Então aqui você tem isso daqui da mesma forma que eu acabei de falar. Cadê? Aqui, ó. Beleza? Então aqui você tem um edge, um triângulo expandido, que você pode usar a seu favor. Mercado cai, depois ele volta, ó, perna 1, perna 2, vende na região de média. Aqui a gente está olhando que o mercado tentou fazer algum movimento para cima, não teve sucesso, e depois ele já teve a forte ignição na venda. Aqui o mercado chegou a trabalhar acima, depois ele veio trabalhar abaixo. Aqui nós não tivemos candle de ignição, então poderia trabalhar alguma coisa abaixo desse candle aqui. Beleza? E ele vinha. Então depois o mercado faz outro movimento desse candle aqui, mesma coisa, L1, só que aqui L2 foi ser aqui, ó. Como eu disse, você não vai entrar na L1, aqui seria L1 direto, depois tem que esperar o segundo movimento depois de uma alta. Seria a entrada aqui. Aqui nós temos uma questão de perna, então tem perna 1, perna 2, aí você tem L1, L2, venda também. Então seria isso. E outra coisa, aqui você está testando o topo desse candle onde teve bastante volume. Então é uma questão
muito interessante também. Lembrando que você tem que estar discernindo aí, porque quando eu falo de volume, você desconsidera o método All-Brooks, quando eu falo de L1, L2, você considera, ok? Aqui o mercado já estava perdendo força, mesmo assim, é uma questão também que ele usa que se o mercado na tendência, ele sempre vai fazer uma correção. E quando você escuta isso, você lembra de quê? A gente lembra que o mercado faz uma venda climática, rally automático e o segundo teste. Então o mercado volta para testar o fundo, beleza? Às vezes é o fundo, às vezes é um pouco mais baixo, às vezes é no mesmo nível, às vezes é num nível mais alto. Mas a primeira operação a favor da tendência, ela é sempre muito mais assertiva e com certeza muito mais certa do que você querer pegar esse movimento aqui já da alta achando que o mercado vai virar comprador já daqui, beleza? Geralmente, ele volta para fazer o segundo teste. E a gente que opera preço e volume, opera em cima disso, que o mercado volta para fazer um segundo teste. Pois o mercado voltou para testar, você tem esse fundo, depois você tem esses fundos, a gente tem o mercado com um volume bem menor e ele começa a trabalhar um range. O mercado começa a trabalhar dentro de um range. Então, geralmente, o mercado não sobe de uma vez. Se a tendência é de baixa, como o Brooks fala, né, é 80-20. Então, o mercado vai entrar em lateralização por um tempo ou ele vai continuar a tendência. Então, somente 20% das tendências vão falhar quando o mercado estiver em tendência. Beleza? E assim serve para o trend range. Para o trade range é a mesma coisa. Então é isso daqui que acontece. Então, beleza, ali você faria aquela venda ali, mas olhando aqui, por aqui eu ficaria mais escaldado. Mas se for uma venda bem feita, você coloca o seu stop ali e está protegido acreditando nesse primeiro movimento, talvez não numa queda total, mas em pegar pelo menos um scalp no final do movimento aqui embaixo. Beleza? Aqui a gente tem, de novo, traçando a nossa wedge e está formado e aqui acaba esse gráfico aqui também. Vamos partir para o outro gráfico para ver o que a gente consegue olhar. Cadê? Aqui ficou bem embaixo aqui. Não sei porquê, mas ficou bem embaixo. Aqui eu coloquei a mesma coisa, que é a relação de 50%, contagem dos candles, isso daqui é para ficar bem fixado na sua cabeça. Nosso mercado sem oferta, sem demanda. Então vamos lá. Mercado subindo num tight channel. O que é um tight channel? Tight é apertado, então o mercado está subindo num canal apertado, num canal estreito, que eles chamam de canal estreito. Então o mercado está subindo em um canal estreito. O que é um TTR? Quando você ouvir falar em TTR, é um tight trend range. É um range também estreito ou apertado, que a gente pode chamar de cluster, a gente chama de cluster. Beleza? Aqui é um canal estreito, o mercado vinha fazendo a tendência de alta, né? Até que ele volta, então aqui a gente tem novamente falando H1, H2 e H3 e o mercado retoma. Ele faz um teste desse movimento anterior e ele retoma a tendência de alta. Da mesma forma que a gente está olhando aqui embaixo, tá, o mercado perdeu força nessa região, sem volume nenhum, mas aqui é sem volume na correção. Então ele sobe com volume e cai sem volume. Então aqui é bem justo. Aqui, ó, sobe com volume, cai sem volume. Só que depois ele sobe e faz um falso rompimento aqui, né? Trabalha nessa região de falso rompimento, porém o volume já menor. Não sei o que aconteceu aqui, eu fiz alguma besteira que eu perdi até os horários aqui embaixo. Mas aí ele sobe sem volume, mas aqui você consegue fazer a operação porque você está a favor da tendência. Eu não estou falando para você pegar 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos, eu estou falando para você fazer uma operação justa.
Então aqui você teria uma operação bem justa aqui ainda a favor da tendência. Beleza? Nessa leitura aqui do Price Action. Quando o mercado está caindo sem volume, sem nada, aqui a gente consegue pegar ainda uma absorção. Se a gente tem esses fundos, a gente tem essa absorção aqui como um spring. Então a gente tem um spring e depois o mercado faz uma volta com o mesmo volume, um candle de alta. Então você vai ter leg 1, leg 2 lá, o mercado jogando o preço para cima. Que você tem leg 1, leg 2, mercado jogando o preço para baixo. Leg 1, leg 2 e leg 3. Então nessa região aqui você pode ficar esperando alguma coisa também para fazer compra. Beleza? Que você tem essa mínima. Para trás nós temos... Cadê? Esse candle. Deixa eu apagar isso aqui porque está bem bagunçado. Vou limpar isso daqui. Então vamos lá. Aqui a gente tem esse volume. E aqui nós temos esse volume que foi um volume de rejeição. Então o mercado, cadê? Trabalhou dentro dessa região. Trabalhou dentro dessa região. Por isso que aqui ele sentiu isso aqui, ó. Ele sentiu fraqueza, mas não entrou força, tanto que aqui, ó, vamos ver que candle é esse. A força que entrou foi uma força compradora. Então, outra dica, não é porque o mercado chegou aqui que você vai usar simplesmente para vender, né? Você pode usar isso como um setup, se você quiser, lógico, mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente tenha o nosso candle, o ideal aqui, ó, que tenha o nosso candle branco ou que tenha uma barra forte, mesmo que não seja branca aqui, ó, foi um exemplo, mas foi um candle bem padrão. Aqui, ó, por incrível que pareça, entrou o nosso candle branco. Agora não dá para saber se aqui já é outro dia, mesmo acima daquele candle lá. Então entrou uma barra de força. Então aqui a gente confirma o quê? A gente confirma em falso rompimento. Beleza? Um uptrust. Daqui, num tempo gráfico maior, porque o mercado é fractal. Isso daqui é um tempo gráfico maior, com certeza foi um uptrust. Ok? Então isso daqui. Mas o que eu queria mostrar mais era a questão dessa pernada aqui, ó. A pernada maior. 3 pernadas. Você está olhando, está operando a favor da tendência, mesmo que o mercado tenha perdido a média. Ah, vou esperar voltar para cima da média. Beleza, então sua entrada teria sido aqui e você teria feito um gainzinho. Ok? Então é isso daí. Então isso daqui foi a aula. Opa. Então isso daqui foi a aula de correção, pullback e retrocesso. E até a próxima aula, beleza? Qualquer dúvida, deixa no comentário, me chama no WhatsApp, me chama no Telegram, manda um e-mail que eu vou entrar em contato com você e te respondo. Vamos lá.